Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre quadrilátero, tá? A gente já passou pela parte de triângulo. Agora, quem quiser acompanhar pelo livro, a gente vai iniciar na página 21 hoje e vai até a página 27, tá bom? Depois a gente vai fazer... vai ficar para vocês fazerem os exercícios da página 26 e 27, do 1 ao 5, tá? Mas vai estar dentro do material lá de vocês, tá bom? Então, vamos lá, página 21, tá? Quem quiser acompanhar pelo livro. Quem quiser acompanhar pelo slide, pela tela, é só continuar aí. Então, vamos lá. Vamos falar sobre quadriláteros, tá bom? Quadriláteros notáveis. Vamos à definição. Os quadriláteros notáveis são trapézio, paralelogramo, retângulo, losango e o quadrado, tá? Todos esses cinco são os quadriláteros chamados notáveis, tá? Dentro da apostila de vocês, tem todos os 5 aí direitinho para vocês acompanharem, tá bom? Tá aqui. Tá? Tem essa listinha aqui, que está na página 22, é para vocês olharem a nomenclatura e as características de cada um deles, tá bom? Tá aí dentro da página 22. Mas eu vou falar sobre algumas aqui, tá bom? Então vamos lá. Quadriláteros. Um quadrilátero plano é um trapézio somente se possui dois lados paralelos. Então, vamos primeiro falar sobre o trapézio. Então, nós temos aqui 3 tipos de trapézio. Nós temos o trapézio isósceles, quando ele possui dois lados iguais. O trapézio escaleno, que tem todos os lados diferentes. E o trapézio retângulo, que tem dois ângulos retos. Tá bom? Então, trapézio, nós temos 3 tipos dele, tá? Como é que a gente classifica um trapézio? Como é que a gente identifica um trapézio, né? Um trapézio é quando ele tem uma base maior e uma base menor. O que é a base? Base é a parte de baixo e a parte de cima, tá bom? Então, por exemplo, esse aqui, ó, a base de baixo está maior do que a de cima. Esse aqui também é de baixo, está maior do que a de cima. De baixo, maior do que a de cima. Então, quando ele tem uma base maior e outra base menor, ou vice-versa, a de baixo também pode ser menor e a de cima maior, ele é classificado como trapézio. E existem esses 3 tipos: isósceles, escaleno e retângulo. Tá bom, turma? Vamos lá. Um quadrilátero plano convexo é um paralelogramo, tá? A gente primeiro vai fixar nesse paralelogramo, tá? Porque vai ser sobre esse conteúdo que vocês vão fazer os exercícios. Então, preste atenção no paralelogramo. Então, o paralelogramo possui lados opostos paralelos, tá? Então, sempre que a gente for falar sobre paralelogramo, a gente fala sobre lados opostos paralelos. Como assim, lados opostos paralelos? Por exemplo, a gente pode notar aqui, ó, que esse lado é paralelo a esse, tá? Esse lado é paralelo a esse. Esse é paralelo a esse e esse paralelo a esse. Então, a diferença do paralelogramo para o trapézio é esse. Por exemplo, se eu pegar essa linha aqui e continuar subindo, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, se eu continuar subindo com isso aqui, uma hora ele vai se cruzar. Então, isso aqui é um trapézio. A mesma coisa aqui, ó. Se eu for subindo aqui, a mesma coisa aqui, ó. Subindo aqui, ó. Uma hora ele se cruza. Ficando reto, esse aqui vai chegar uma hora que ele vai cruzar. Tá bom? Agora, aqui no paralelogramo, ele nunca que ele vai se cruzar, ó. Ele vai infinitamente reto. Aqui é a mesma coisa, para cima, aqui também. Então, paralelogramo é isso, quando nós temos dois lados paralelos que não se cruzam, tá? Então, a diferença de trapézio e paralelogramo é esse. Então, um quadrilátero plano convexo
é um retângulo se e somente se possui os 4 ângulos congruentes. Então, para ser, por exemplo, um retângulo ou um quadrado, né? No caso, ele tem que ter os 4 ângulos iguais. E para ter os 4 ângulos iguais, tem que ser igual a 90 graus, tá bom? Os ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360. Então, 360 dividido por 4 tem que ser igual a 90 graus. Então, ó, um quadrilátero plano convexo é um losango, se e somente se possui os 4 lados congruentes. Então, ó, se os 4 lados forem congruentes, ou seja, esse foi igual a esse, foi igual a esse, a gente chama de losango, tá bom? E para ser um quadrado, se e somente se possui 4 ângulos congruentes, tá bom? Então ele tem que ter os 4 ângulos congruentes e os 4 ângulos e os 4 lados iguais, tá? Então, paralelogramo, retângulo, losango e quadrilátero. Ângulo. Então vamos às propriedades do paralelogramo, que é o que a gente vai mais falar hoje. Então, ângulos opostos congruentes. Então, o que é ângulo oposto? Por exemplo, eu tenho esse ângulo e esse ângulo. Esses ângulos aqui têm que ser necessariamente iguais, tá bom? Ângulos opostos congruentes. O A e o C também têm que ser iguais. Então, aqui, o B tem que ser igual a D e o A tem que ser igual a C. E aí a gente chama ele de ângulos opostos, porque está um de um lado, outro do outro. Então, um quadrilátero, um paralelogramo, necessariamente terá ângulos opostos congruentes. Os opostos congruentes, o que significa isso? Esse lado de cima é igual ao lado de baixo. Okay? Esse lado é ao lado da esquerda. Então, lados opostos congruentes, ou seja, iguais. E diagonais. Diagonais que se dividem ao meio, ou seja, quando a gente tem aqui, ó, uma diagonal aqui, significa que esse lado da linha vai ser igual a esse lado. E esse lado também igual a esse. Tá bom? Retângulos diagonais congruentes. Tá? Quando nós temos aqui, ó, retângulos, tá? Nós temos aqui um retângulo e nós temos diagonais iguais. Toda vez que a gente traçar diagonal dentro de um retângulo, todas elas terão a mesma medida. Losango, diagonais perpendiculares. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus, tá bom? Quadrado, diagonais congruentes e perpendiculares. Aqui é a mesma coisa, um ângulo de 90 graus e cada tracinho desse aqui é igual um ao outro. Vamos às propriedades do paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero com lados opostos paralelos. Já falei isso. Esse são iguais e lados opostos paralelos significa que eles não se cruzam. Como todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Lembre-se disso. Soma dos ângulos internos de um triângulo 180, tá bom? Possui duas diagonais que se cruzam no ponto médio, que eu já falei. Necessariamente, essa linha é igual a essa. Essa é igual a essa. Ângulos consecutivos suplementares. O que significa isso? Ângulos consecutivos por exemplo, o ângulo D e o ângulo A, necessariamente, eles somados, esse com mais esse, tá? Eles vão dar 180 graus, tá bom? Então, desse 180 graus, e do outro lado também tem que ter 180 graus, já que esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? E esse daqui, o ângulo C, é o A. Então, se eu tenho 180 graus de um lado, eu também tenho 180 graus do outro.
Então, nós temos aí retângulo, quadrado e losango. Vamos às propriedades aqui mais definidas para vocês entenderem. Então, ó, eu tenho aqui o ângulo beta e eu tenho o ângulo alfa. Somando esses dois, tenho que ter... Se eu somar o alfa e o beta aqui, eu tenho que necessariamente que ter 180 graus. A mesma coisa aqui, ó, se eu somar esse com esse, 180, esse com esse, 180. Somando tudo, aqui dentro tem que ter 360. Vamos a um exemplo prático. Vamos dizer que esse ângulo aqui tem 60 graus. Se esse tem 60, quanto que falta para completar esse aqui? Lembrando que a soma desses dois tem que dar 180. Então, aqui, necessariamente, tem que ter 120. Por quê? Porque somando esse com esse, tem que dar 180. Então, esse aqui é 60. Quanto que vai ser esse aqui? 60 também. Por quê? Porque eles são iguais. Ângulos são iguais. E esse com esse tem que dar 180. Ó. Se esse é 120, esse também é 120. Ó, esse com esse 180, esse com esse 180, 180 e 180. Tudo bem? Lembrando que somando tudo aqui, ó, tem que dar 300. Então, ó, 300, 300 com 60, 360. Então, essa daí é a ideia de paralelogramo. Tá bom, turma? Então, por hoje é só. A gente fica por aqui. Vocês façam os exercícios. Na próxima aula a gente se encontra, tá bom? Prestem bastante atenção nos exemplos para vocês conseguirem resolver os exercícios, tá? Então, até a próxima. Fiquem com Deus e até mais.